A primeira visão é o nome que damos à teofania, e essa palavra significa visão celestial de seres espirituais, que Joseph Smith teve, perguntando qual de todas as igrejas de sua época eram verdadeiras. Joseph Smith era um rapaz do interior dos Estados Unidos no começo do século XIX, e ele estava refletindo sobre questões muito importantes devido ao fervor religioso que existia na sua época. Ele disse: durante esses dias de grande alvoroço, minha mente foi levada a sérias reflexões e a grande inquietação. Mas embora os meus sentimentos fossem profundos e muitas vezes pungentes, ainda assim me conservei afastado de todos esses grupos, embora assistisse suas diversas reuniões tão frequentemente quanto a ocasião me permitisse. Tão grande era a confusão e contenda entre as diferentes denominações que para alguém jovem como eu, tão inexperiente com relação às coisas, era impossível chegar a qualquer conclusão definitiva acerca de quem estava certo e quem estava errado. Em meio a essa guerra de palavras e divergência de opiniões, muitas vezes disse a mim mesmo: que deve ser feito? Quem dentre todos esses grupos está certo? Ou estão todos igualmente errados? Se algum deles é correto, qual é? E como poderei sabê-lo? Devido à sua inquietação extrema causada pelas controvérsias desses grupos religiosos, ele começou a estudar a Bíblia. E um dia ele leu lá em Tiago 1,5 o seguinte: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, e se-lhe-á dada. Ele disse: jamais uma passagem de escritura penetrou com mais poder no coração de um homem do que essa naquele momento no meu. Pareceu entrar com grande força em cada fibra do meu coração. Refleti repetidamente sobre ela, tendo consciência de que se alguém necessitava de sabedoria de Deus, era eu, pois eu não sabia como agir, e a menos que conseguisse obter mais sabedoria que eu tinha então, nunca saberia. Pois os religiosos das diferentes seitas interpretavam as mesmas passagens de escrituras de maneira tão diferente que destruíam total confiança na solução do problema através de uma consulta à Bíblia. Joseph decidiu perguntar a Deus, e foi o que ele fez. Numa bela manhã de primavera, ele foi sozinho ao bosque e ofertou um coração sincero. Todavia, antes que ele conseguisse se expressar adequadamente, uma força o dominou por completo. E tão assombrosa foi sua influência que me travou a língua de modo que eu não podia falar. Uma densa escuridão formou-se ao meu redor e pareceu-me por um momento que eu estava condenado a uma destruição súbita. Entretanto, ele contou, usando todas as forças para clamar a Deus que me livrasse do poder desse inimigo que me subjugara. Quando estava prestes a sucumbir ao desespero, vi um pilar de luz acima de minha cabeça mais brilhante do que o sol, que descia gradualmente sobre mim. A força maligna o abandonou e ele viu dois personagens pairando no ar. Um deles chamou Joseph pelo nome e disse, apontando para o outro: este é meu filho amado, ouve-o. Joseph recebeu a resposta que almejava. A igreja verdadeira havia sido removida da terra e uma restauração completa era necessária. Joseph não devia se unir a nenhuma igreja, mas aguardar mais instruções. Aqueles dois personagens eram Deus o Pai e Jesus Cristo, ressurreto. Tal visão é incrível em todos os aspectos, mas verdadeira. Nela aprendemos que Deus responde às orações, que Ele nos conhece pelo nome e que Deus, o Pai e Jesus Cristo são seres separados e distintos, ainda que unidos no propósito. Também aprendemos que a igreja verdadeira não estava na terra, mas que seria restaurada. Já existe alguns artigos e vídeos no blog para que vocês possam aprender mais sobre nossa visão da Trindade. Quando Joseph Smith contou sua visão, as pessoas zombaram dele, começaram a persegui-lo. E isso causou muita tristeza ao menino. Ele disse: era um fato eu ter tido uma visão. Tenho pensado que me sentia como Paulo, quando apresentou sua defesa perante o rei Agripa e relatou a visão que tivera, quando viu uma luz e ouviu uma voz, mas poucos foram também os que acreditaram nele. Alguns disseram que ele era desonesto, outros que estava louco, e foi ridicularizado e injuriado.
Mas isso não destruiu a realidade da visão. Assim era comigo. Tinha realmente visto uma luz e no meio dessa luz 2 personagens e eles realmente falaram comigo. Embora eu fosse odiado e perseguido por dizer que tiveram uma visão, isso era verdade. Eu sei que Joseph Smith viu Deus o Pai e Jesus Cristo. Sei que a visão, a primeira visão, é uma realidade. Embora eu não estivesse naquele bosque, porque isso foi há 200 anos atrás e Joseph estava sozinho, eu sei que Deus responde às orações e que de fato ele foi sendo preparado e se tornou o profeta que restaurou a verdadeira igreja de Jesus Cristo na terra. Se você gostou desse vídeo, peço que compartilhe e se tiver alguma pergunta sobre o Evangelho, não hesite em enviar para que eu possa produzir um vídeo ou um artigo a respeito. Até a próxima!